para você crescer não é fácil. Se fosse fácil, nós teríamos mais contadores milionários. Definitivamente. Hoje no Master são 160, quase 170 membros do Master. É pouco. Para um Brasil com 528 mil contadores, dos quais provavelmente 100, 120 mil empreendem, é muito pouco. Não é fácil, mas vale a pena. Definitivamente vale a pena. E ao mesmo tempo não é para todo mundo. E o que ocorre é que existe uma lógica que aprisiona os contadores. Muitos contadores ficam presos nessa lógica e que essa lógica faz com que eles não tenham resultados. Faz com que eles caiam numa situação de vida que fica em algum momento desgostosa. De falar, caraca, eu não quero mais isso. Quantos de vocês já pensaram em desistir da contabilidade? Levanta para mim a mão, por favor. Um número importante de pessoas que pensaram em desistir. E deixa eu te dizer uma coisa, não tem nada de errado com isso. Você não é um fracassado por isso. Todo mundo, de alguma forma, já pensou em desistir de alguma coisa. Desistir, esse sentimento, faz parte da jornada de muitas pessoas. Mas lembra que a gente falou ontem? O seu passado é o seu passado. O teu futuro não é uma repetição do seu passado. Você pode construir um futuro diferente. O que passou, passou. Ainda assim é um fato. E por que isso acontece muitas vezes? Porque existe uma relação perniciosa. Uma relação entre resultado e esforço. Resultado é o que você gera com o teu fazer. O número de clientes, o faturamento, a lucratividade da tua empresa. Esse é o resultado que você gera. E esforço é aquela energia que você empreende para fazer aquela parada acontecer. Então, enquanto o resultado é o ter, o esforço é o fazer. Quando você começa na contabilidade, você começa trabalhando, tendo esforço e tendo resultado. Então você vai gradativamente trabalhando e tendo resultado. Vou trabalhando, tendo resultado, trabalhando, tendo resultado. E aí você começa a ganhar mais dinheiro, você começa a fazer o teu negócio crescer, na força física mesmo, né? Empurrando, puxando a sua empresa no braço, como um bom líder faz no início de qualquer jornada, é puxar o líder pelo braço e fazer a coisa acontecer. Acontece, amigos, que chega um momento que essa relação começa a ficar pesada demais. Em que, para você ter mais resultado, mais faturamento, mais clientes, você começa a ter que entrar num esforço surreal. É aquele momento que você começa a ter que trabalhar 10, 11, 12, 13 horas por dia. Quem já trabalhou numa carga horária parecida com essa? Levanta a mão. É aquele momento que você começa a ter que abdicar de coisas que são importantes, tipo tempo com a família. Você começa a não ter tempo para cuidar dos filhos. Você começa a não ter tempo para cuidar do seu companheiro. Você começa a não ter tempo para cuidar de você. Muitas vezes a gente começa a cair em compensações na comida, a gente começa a comer muito mal, deixa de fazer exercício físico, deixa de ver os amigos, deixa de tirar férias. Começa a viver uma vida muito pesada. Em algum momento dessa vida você chega à conclusão, caraca, não está valendo a pena essa parada. Não está valendo a pena crescer. Nesse momento você vira o que eu chamo de empresidiário. O que é o empresidiário? É o empresário que é prisioneiro do próprio negócio. Aquele negócio que em algum momento foi o sonho de vida dele, caraca, eu vou ter o meu negócio, é a minha marca, vou fazer do meu jeito, vou conquistar os clientes. Aquilo vira uma penitência. A ponto de você não querer mais crescer. Muitos contadores chegam até mim e falam, Pedro, eu não quero escalar, eu só quero ter vida. Eu só quero dormir com a cabeça tranquila, sabendo que as coisas estão acontecendo. Eu tenho medo de crescer. Quando vem um cliente grande, chega a dar um frio na barriga. Fala, meu Deus, meu time não está pronto. Quem já teve essa sensação? Levanta a mão para mim. Meu time não está pronto. E aí é um ciclo vicioso. Caraca, eu não conquisto cliente, sem o cliente não tenho dinheiro, sem dinheiro não troco a minha equipe e fica naquela coisa, você fica preso. Fica preso num ciclo vicioso eterno, que geralmente te afunda, porque quem paga essa conta é você. As pessoas vão e vendem a sua empresa, quem fica no negócio é você. E você está pagando a conta. Está pesado. Trabalhando demais, estressado demais, pressão demais, sem ter aquilo que você gostaria de ter. E para mim o dano colateral mais insano que a contabilidade pode gerar é esse aqui. Filhos órfãos de pais vivos. O que são filhos órfãos de pais vivos? Os pais estão vivos, mas os filhos se sentem como se eles não estivessem vivos, como se estivessem mortos. Porque o pai e a mãe não conseguem acompanhar o crescimento das crianças. Trabalha tanto o tempo todo que as crianças crescem, daqui a pouco estão no coleginho maior, daqui a pouco são adolescentes, daqui a pouco estão na faculdade e os pai e a mãe não acompanhou.
É aquele filho que fala, Deus me livre virar contador. Deus me livre ter a vida de merda que a minha mãe tem. Que fica o ano todo reclamando e no imposto de renda reclama mais. Que às vezes a gente comete esse pecado, né? A gente chega em casa, que deveria ser justamente o lugar que a gente se recarrega, a gente reclama. Tá o tempo todo falando mal do negócio pros filhos. Nossa, é muito difícil. Cliente é muito chato. É muito problema. Eu não tô aguentando mais. E tá lá teu filho ouvindo aquilo. Ouvindo. Sendo treinável, inclusive. As crianças são muito mais treináveis que a gente adulto, tá? Muito mais. Uma criança consegue aprender 5, 6 línguas simultaneamente. O adulto, mal o português a gente fala. A criança é muito mais treinável. Então, cuidado. Tudo que você faz, ela captura muito mais que a gente. Cada vez que você reclama, ela tá capturando uma parada de uma proporção que você nem imagina. Você está treinando o seu filho, sua filha, a nunca querer ter o teu negócio. Por isso nós temos, inclusive, uma crise de sucessão hoje no mercado contábil. Quantas empresas sem sucessor? Porque os filhos não querem. Eles não querem. Porque eles perderam os pais deles em vida. Então esse, para mim, é o pior dano colateral que o negócio contábil, quando cresce errado, ele gera. Quem paga a conta são os filhos. E hoje, como eu sou pai, eu consigo sentir essa dor de uma maneira muito mais forte em mim do que antes que eu não era, né? Eu consigo ver, caramba, eu não quero que meus filhos paguem essa conta. E por isso eu estou posicionado para ajudá-los. Mas existe uma forma, existe uma maneira, existe um ponto de inflexão no qual, se você fizer alguns ajustes importantes, você consegue continuar tendo resultado, continuar crescendo e gradativamente tendo menos esforço. Gradativamente gastando menos tempo, menos energia, menos saúde, menos energia vital, você consegue ter mais resultado com menos esforço. Esse ponto, ele acontece quando a sua empresa começa a se transformar, fazer uma mudança estrutural nela e caminhar para virar o que nós chamamos de empresa contábil autogerenciável. O que é uma empresa contábil autogerenciável? É uma empresa de contabilidade que se autogerencia. Perceba, não é uma empresa perfeita, porque não existe nada perfeito feito por seres imperfeitos como eu e você. Ela continua tendo problemas. Ela continua precisando de líderes para resolver. Ela continua tendo que ter processos. Só que ela se resolve. Você não precisa ficar lá o tempo todo apagando incêndio ali para corrigir as coisas. Porque tem gente certa no lugar certo, tem processos, tem tecnologias, tem estratégia que faz a coisa acontecer. E você, como um capitão desse navio, você diz a direção, você aponta a direção. Mas você tem uma tripulação com você para levar esse navio para lá. Empresa autogerenciável é uma empresa que você nunca faz nada, não é isso? Às vezes você faz como helicóptero, você está lá em cima vendo a floresta toda, às vezes o helicóptero desce para ver a árvore. Então é zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Você tem que ter esse trabalho, mas você não precisa necessariamente ficar na operação. Uma empresa contábil autogerenciável é que você, dono do negócio, não fica preso no operacional. Você não precisa ficar apertando os botões de funcionamento. A tua função é criar as alavancas de crescimento. Quais são os grandes saltos que o negócio pode fazer? É isso que os grandes empresários contábeis fazem. É isso que a maioria dos membros do Master faz, inclusive. Eles criaram empresas autogerenciáveis. Tanto é que grande parte dos membros do Master são multi-empresários. Eles não são só empresários da contabilidade. Tem empresa de tecnologia, tem empresa de serviço, tem empresa de educação, tem empresa de marketing, tem negócio de outras áreas. Porque o cara superou a fase de ser um executivo e virou um investidor. Virou alguém que investe e empreende em outros negócios. Então, gente, eles podem, você também pode. É possível criar uma empresa autogerenciável. É fácil? Não. Se fosse fácil, todo mundo tinha. Mas é possível. E essa empresa autogerenciável, ela tem 3 grandes pilares, o PPT, que são pessoas competentes. O que significa competência na gestão? Competente é aquele que tem conhecimento, habilidade e atitude, é o chá. E o VE, de valor entregue, o resultado final. Então a pessoa tem conhecimento, tem experiência, tem atitude, entrega valor, isso é uma pessoa competente. Uma empresa contábil gerenciável tem que ter pessoas competentes nos lugares certos. E às vezes te erra de colocar lá no setor de onboard alguém que vai criar, parametrizar lá os acumuladores e tal, botou uma pessoa com perfil comportamental errado. Botou um comunicador para fazer um trabalho que o analista tinha que fazer. A gente vai falar um pouco sobre isso, perfis comportamentais, enfim. Você está errando na pessoa certa no lugar errado. Então você tem que ter as pessoas certas no lugar certo. Ao mesmo tempo, você precisa ter processos eficientes. Você precisa ter métodos de trabalho que funciona. E a contabilidade mudou muito. O jeito que se faz contabilidade de hoje é totalmente diferente do que fazia 5 anos atrás. Não tinha esse tanto de tecnologia que vocês estão vendo aqui na feira. E você tem que ter tecnologias, mas tecnologias suficientes.
Eu falei isso para vocês ontem e vou repetir. Muito cuidado com o excesso de tecnologia. A tecnologia em excesso, ela vira um veneno, que era remédio pela dose aumentada, vira um veneno. Você gasta mais tempo implantando tecnologia do que conquistando clientes. Então tem que saber a hora certa de implantar cada tecnologia. Se você tiver esse direcionamento e esse comprometimento de fazer isso, você consegue caminhar gradativamente para uma empresa contábil autogerenciável.